Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui para pregar a palavra de Deus, bem aqui no centro de Goiânia, né? Na Avenida Goiás. Está ali bem atrás ali a estátua do Pedro Ludovico. Deixa eu mostrar para os irmãos. Não sei ao certo se é o Pedro Ludovico, mas está ali a estátua. E bastante movimento por aqui, graças a Deus o centro da cidade ele voltou a ter movimento. Estamos aqui numa estação também de ônibus, né? Bastante grupo de gente por aqui então, né? Bastante gente vai ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Semana passada nós estávamos lá do outro lado da avenida, porque aqui estava tendo uma ação da Universal, né? Eles estavam fazendo aqui as ações deles e sabemos que enganando o povo, né? Traindo o povo com a isca para a perdição, mas graças a Deus hoje chegamos mais cedo, bem mais cedo um pouquinho, mas a palavra aqui vai ser pregada para a glória de Deus, né? Esperamos que Deus venha estar conosco, venha trazer ao coração das pessoas arrependimento e conversão, né? Porque somos apenas semeadores. O que está ao nosso alcance é isso aqui, é pregar. E para isso a gente se reveste do poder de Deus, a gente se reveste do Espírito Santo. Amém? Vou deixar aqui gravando para os irmãos a câmera aqui no meu ponto de vista. Em nome de Jesus. E o celular está ali também gravando. Esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Eu amo a mensagem da cruz, da morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Aleluia. Graças a Deus. Mais uma vez, uma manhã maravilhosa. Glória a Deus, mais um dia maravilhoso, a qual o Senhor Deus nos concedeu para estarmos buscando a sua salvação, buscando a sua presença. Sabemos que um dia tudo isso vai se passar, mas porém Jesus deixa a promessa dizendo que aquele que faz a sua vontade permanece para sempre. Esta manhã eu estou aqui em nome de Jesus para assim anunciar a salvação, pregar a boa mensagem do Evangelho de Cristo. O máximo que nós podemos fazer é semear esta palavra, mas porém quem convence o coração do homem a se arrepender é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele diz que enviaria o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus nos convenceria da justiça e do juízo. Jesus diz: e o mesmo Espírito, ele vos guiará e vos ensinará em toda a verdade e vos fará lembrar de todas as palavras. Muitas vezes essas palavras são esquecidas,
De fato, as pessoas ouvem, como diz no livro das cartas de Paulo, mas nunca chegam ao arrependimento. Ouvem sempre, mas continuam sempre escravos do pecado. Só que a Bíblia fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho é o poder de Deus para libertar o cativo do pecado. Aqueles que estão em seus pecados podem ser livres pelo poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Glórias a Deus. Pelo poder de Deus, nessa manhã essa palavra será pregada. Estarei lendo alguns textos da Bíblia para compartilhar a fé, o conhecimento que nos leva à salvação. Jesus então diz: sereis então minhas testemunhas em todos os lugares, até todos os confins da terra. As palavras de Jesus não passam. Essas promessas ainda são verdadeiras e válidas para o século presente. Estamos apenas testemunhando de Jesus e suas palavras. Jesus não manda o homem se voltar para uma religião. Jesus aponta só para um caminho, porque Cristo não está dividido, só tem um caminho. Não são todos os caminhos que levam a Deus, e não são todas as religiões boas, mas Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e também a vida, e ninguém vem o Pai se não for por mim. Então não são todos os caminhos que levam a Deus. Não podem todos os caminhos levarem para um só destino. Por isso que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus, está escrito no capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque estreito, ou melhor, porque larga é a porta que é espaçosa para o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então não são todos os caminhos que levam para Deus. Existem dois caminhos: um leva para o inferno e o outro leva para Deus. Se só existem dois caminhos e só um que leva para Deus, não são todos os caminhos que te levará para o céu. O caminho é Jesus. João 10 está escrito: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Quem disse essa palavra foi o verdadeiro pastor de João 10, que diz: eu sou o bom pastor, e quem dá a vida pelas ovelhas é o bom pastor. E Jesus fez isso. Somente Jesus tem esse poder. Nenhum pastor poderia morrer por você, e nenhum estaria disposto a morrer por você. Mas o bom pastor de João 10 foi Jesus Cristo, que foi morto para salvar, porque ressuscitou. Hoje Jesus salva os homens, porque Jesus está à direita de Deus Pai, porque Ele venceu a morte e o inferno. A Bíblia fala que Jesus derrotou os aguilhões da morte, e todo pecado leva o homem para a morte. Aquele pecado que as pessoas tanto acham que é pequeno é um dos mais perigosos. Está escrito aqui em Mateus, capítulo de número 5. Jesus fala sobre, no versículo 31, sobre o adultério. Parece ser algo nada a ver, mas Jesus fala: qualquer que então, eu portanto vos digo, aquele que atentar porém em uma mulher para a desejar, em seu coração cometeu adultério. Parece nada a ver, parece algo que Deus não leva em conta para as pessoas. Só que de fato o homem não deve entregar o seu coração ao adultério. Apenas cobiçar já adultera. Sim, a Bíblia diz:
Apenas desejar de adultério, sim, a Bíblia diz que sim. Deus abençoe, amado. Pois assim Jesus fala que nossos olhos são a lamparina do corpo. No Evangelho de Mateus, Jesus fala: os olhos são a lamparina do corpo. Se os teus olhos contemplar o que é reto diante de Deus, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos contemplar aquilo que é mal diante de Deus, todo o teu corpo será mal diante de Deus. Não coloque os seus olhos para adulterar. Não aplique o seu coração a cobiçar. Não seja um adúltero. Não caminhe para o inferno. Arrependa-se hoje. Deixe toda a malícia do teu coração. Jesus está dizendo que devemos entrar pela porta estreita, porque é uma porta estreita que vai levar para a salvação. Não são todos os caminhos que vão levar para a vida eterna, e não são todos os corações dos homens guiados por suas vontades para o céu, mas só podemos ser guiados para o céu pela vontade de Deus e pelo poder de Deus. A paz, amado. Está escrito na palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 5: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, os que têm fome, porque eles serão fartos e alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que são limpos de coração, porque verão a Deus. Precisamos ter coração limpo diante de Deus, para salvar as nossas almas. Limpai as vossas almas, purificai-vos de toda imoralidade, de toda perversão, de todo caminho profano e mau. A Bíblia diz: lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós de duplo ânimo. Aleluia! Devemos purificar. Quem pode purificar o homem dos seus pecados? É Jesus. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder. Não temos o poder de purificar-nos a nós mesmos. Não é através de sacrifícios que o homem purifica a si mesmo. Não é banho de sal grosso que o homem purifica a si mesmo. O homem é purificado pelo sangue de Cristo. Não é caminhando no vale do sal grosso que o homem purifica a si mesmo. O homem purifica-se através da justificação em Jesus Cristo. É a justificação em Jesus Cristo. É o preço da redenção que foi pago na cruz, no madeiro. Banho de sal grosso não purifica ninguém. Sacrifícios não purifica ninguém. Passar no vale do sal grosso, caminhar por sal, não purifica ninguém. E já de antemão anuncio: arrependam-se dessa feitiçaria, fujam dessa feitiçaria. É só o sangue de Jesus que pode purificar o homem dos seus pecados. Fuja dos artifícios de Satanás e engano, que produz no coração do homem o caminho de perdição. Afasta-te dos maus caminhos, entra pela porta estreita. Jesus assim diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela deve ser buscada. Aquele que busca, encontra. A Bíblia diz que aquele que bater a porta se abrirá. Misericordiosos devemos ser diante de Deus. A Bíblia fala que Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Não sacrifícios. Misericórdia Deus Ele quer e não sacrifícios. Lembro da mensagem que Jesus está dizendo aqui no mesmo Evangelho. Esta manhã a mensagem de Mateus vai ser o suficiente. O Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Jesus, vai ser o suficiente
para nos conduzir a Deus. Jesus fala: observai as crianças. E eu digo a vocês, se vocês não se tornarem puros como uma dessas crianças, vocês não podem herdar o reino de Deus, disse Jesus. Observe as crianças. O que você encontra em seu coração? A pureza, a sinceridade. Não tem orgulho, não tem avareza, não tem inveja, não tem ódio, não tem malícia. Não existem sentimentos sujos. E Jesus está falando para nós imitarmos, ou melhor, buscarmos essa pureza. E só Jesus que pode purificar o coração do homem. Mesmo ele sendo velho, mesmo ele estando farto de dias, mesmo ele sendo uma pessoa já chegada em alta idade, o homem pode se tornar como uma criança através de Jesus Cristo. Como uma criança não em suas ações, mas em seu coração, em sua intenção. Como uma criança não na sua meninice de agir e tomar as decisões, mas no seu coração, na sua alma. O próprio Paulo vai dizer: sejam meninos na malícia e sejam adultos no entendimento. Você pode perceber que esses valores eles são mudados a todo momento, eles são trocados a todo instante. Pessoas religiosas agem como meninos infantis, porque de fato não pensam em consequências, não usam a lógica, mas antes vão tomando decisões sem pensar em consequências. Não pensam nas consequências. Jesus, ele de fato fala que devemos ser adultos no entendimento, ou seja, devemos pensar um pouco mais maduro, sabendo das consequências. Todo caminho trará consequências. Todo caminho gera ao homem um destino final. Mas porém somente alcançará o reino de Deus aquele que for puro de coração e de mãos limpas. Nós não podemos alcançar isso fora de Jesus. Sem Jesus nada podeis fazer. Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. O ateu acha que ele faz tudo sozinho. O ateu acredita que tudo que ele faz é sem Deus. Só que lá no livro do Salmo fala: diz o incrédulo em seu coração, não tem Deus, mas ele tem se corrompido. O Salmo nos mostra que o incrédulo, ele diz que não tem Deus, mas é porque já está corrompido. O fôlego de vida, por exemplo, que o homem tem dentro de si, foi assoprado por Deus. Não veio do macaco. Uma explosão não forma nada senão destruição. Deus não criou o homem à imagem de um macaco. Ele criou o Adão à sua imagem, à sua semelhança. Está escrito lá no livro do Gênesis, que no princípio Deus os criou, macho e fêmea, à sua imagem, à sua semelhança. Aí vem a teologia da evolução, a teoria da evolução, empurram dentro das escolas, no entendimento dos incrédulos também, os ateus, dizendo que tudo foi feito através de uma evolução e o homem veio do macaco. Não, Deus não tem a imagem de macaco. Deus não é a imagem de um chimpanzé, de um primata. Deus, ele é o Deus vivo, e a Bíblia fala que Deus é espírito, nunca foi visto pelo homem, não pode ser visto pelo homem. Deus, ele é o alfa, o ômega, e a Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem de Deus, porque fomos feitos por Ele. E você está respirando o fôlego que Ele deu e está o ignorando, vivendo como soberbo, rejeitando os seus estatutos e os seus princípios de vida. Volte-se para Deus. Arrependa-se enquanto não venha a ser tarde demais. Bem-aventurados são os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus está dizendo que bem-aventurados são os pacificadores. E de fato é isso que nós fazemos, entregando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela apazigua a tempestade. A palavra de Deus pacifica as tribulações na vida do homem. A palavra de Deus,
ela coloca tudo em seu devido lugar. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão para Deus. Precisamos tomar uma atitude, uma decisão final. Para Deus é sim ou não. Não tem talvez, quem sabe, eu acho. Não, é sim ou não. Diga sim para a salvação. Diga não para o pecado. Busque o reino de Deus, dizendo ao Senhor Jesus Cristo, para que guie seus caminhos, para que venha conduzir os seus passos. Jesus fala que fomos comprados por um alto e bom preço, para então glorificar ao Senhor Deus, através da nossa vida. Jesus fala, fostes comprados por um alto e bom preço. Glorifiquem, porém, a Deus, o vosso Pai, em vosso corpo. Glorifique ao Senhor através das suas ações, escolhas, atitudes, através do corpo. Porque fomos comprados por um preço muito alto. Não foi pouco. Jesus, ele passou a agonia, o sofrimento no madeiro, sendo traspassado pelos homens, pelos mesmos homens que comeram na mesma mesa que ele, pelos mesmos homens que foram curados por ele, os mesmos homens que disseram que amaram a ele, o crucificaram. Mas o apóstolo Paulo escreve uma carta dizendo que há muitos agora, nesse tempo presente, que se fazem inimigos da cruz de Cristo, pelos quais são inimigos da cruz de Cristo, porque amam este presente século, amam mais o pecado do que a Deus. Todas as pessoas que amam mais o pecado do que a Deus são inimigas da cruz de Cristo. Todas as pessoas que amam mais esse presente século do que a Deus são inimigos da cruz de Cristo. Todos que são guiados pelo seu coração e pelos seus caminhos são inimigos da cruz de Cristo. Pelo que a Bíblia fala que esses levam ao escárnio e ao vitupério o Filho de Deus. Não leva ao escárnio, ao vitupério o Cristo ressurreto, vivendo de uma forma vã, sendo guiados por caminhos segundo o coração. Mas antes, diga um sim para Deus. Aqui está escrito em Apocalipse: bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, está se aproximando. O tempo em que todos, a cada pessoa terá que estar diante de Deus, de forma particular e individual, para uma prestação de contas, um juízo diante do Senhor, individual, cada um de nós estaremos. Você já se perguntou o que acontece, o que ocorre após a morte? A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27, o homem está ordenado por Deus a morrer uma única só vez, vindo após a morte. Então, o juízo de Deus, todo homem morre uma vez e depois ele é julgado por Deus. A sua alma não vai para um purgatório, a sua alma não fica vagando pela terra, não fica preso em bens materiais. Você não segue a uma próxima reencarnação porque nunca reencarnou. Você não segue a um purgatório porque nunca existiu. Você não fica vagando pela terra porque a Bíblia fala que cada alma será julgada para a decisão final, que é o céu ou o inferno. Por isso escolhe Jesus Cristo. Mateus 7, versículo 13. Entra pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho, a qual conduz à salvação, e poucos são os que entram por este caminho. Poucos querem entrar por este caminho. Muitos querem viver no erro, muitos querem de fato viver se embebedando. Estão entrando por uma porta larga e espaçosa que vai te conduzir para o inferno. Muitos estão vivendo no adultério, muitos estão vivendo o sodomismo, a homossexualidade. Estão entrando por uma porta espaçosa que te conduzirá para o inferno. E Jesus está chamando para um arrependimento. Jesus está chamando para uma conversão.
Converter-se não é se tornar adepto religioso, adepto de alguma religião. Converter significa aquele que praticava tal coisa não pratica mais. Aquele que praticava o mal não pratique mais. Aquele que mentia não minta mais. Fale cada um a verdade diante do seu próximo. Aquele que se embebedava não se embebeda mais. Aquele que roubava não roube mais. Ou seja, converter-se é uma mudança de atitudes, uma conversão de caminhos. E é isso que Jesus de fato Ele quer. Para o nosso coração estar alinhado com o coração de Deus, precisamos observar a palavra de Deus. E é só a palavra de Deus que é boa para nos mostrar o único caminho que conduz à salvação. Jesus, assim, anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, que Ele determinou que vai julgar o mundo. Deixou certeza disso, ressuscitando dentre os mortos. Há uma certeza desse juízo de Deus, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, nessa manhã, nós não somos mais inocentes conhecendo a verdade, conhecendo a palavra do Evangelho. Nós não somos mais isentos da culpa, porque Deus de fato mostra que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca contra Deus. Aquele que conhece o caminho que conduz à salvação e de fato ele está em outro caminho, ele se torna culpado de seus pecados. Jesus, ele se tornou culpado na cruz de pecados em que os homens cometeram para nos justificar. Mas até hoje, enquanto este evangelho é pregado e as pessoas continuam a viver as suas vidas vãs, entregues aos seus pecados, estão ainda levando sobre si uma culpa, a qual Jesus pagou o preço para que não venham mais ter esse jugo desigual, esse fardo pesado. Precisa cair por terra, e é só a verdade que pode libertar o homem do seu caminho de perdição, da sua idolatria, do seu jugo desigual, do seu fardo pesado. Mateus 11:28, Jesus ele diz: vinde a mim os que estão cansados, os que estão oprimidos, os que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia! Uma manhã maravilhosa o Senhor nos concedeu. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todo ímpio o seu mau caminho e torne-se para Deus. Está escrito na palavra de Mateus, capítulo de número 5. Jesus então diz: não cuidei que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Porquanto em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota, nem um tio se passará, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, porém, que violar um destes mandamentos, por menor que ele seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aqui nós estamos ainda num tempo em que Jesus estava cumprindo a lei, e Ele cumpriu a lei. Mas Jesus, Ele resume a lei em 2 mandamentos agora. Não tem mais centenas de mandamentos como foram dados para os judeus. Ele diz para amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E Ele diz para amar a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o último e segundo mandamento. Jesus fala que o segundo mandamento é maior, ou melhor, é igual ao primeiro, porque quem ama a Deus de fato consegue amar o seu próximo. E quem ama a Deus verdadeiramente, ele consegue se afastar dos seus pecados, ele consegue ter misericórdia, ele consegue ter compaixão, ele consegue de fato usar de compaixão e misericórdia. Por isso que Jesus fala: ninguém que ama mais as coisas deste mundo e que ama mais o pai, mãe e filhos são dignos de mim. Glória a Deus. Jesus falou que qualquer que ama mais a família do que a ele, não é digno dele. Não é em primeiro lugar
a família? É primeiro Deus. Primeiro Deus. Eu cuido primeiro da família e depois as coisas de Deus. Jamais. É primeiro lugar o reino de Deus. Quem que vai te salvar na hora que você precisar? Quem vai te livrar do inferno? Quem vai desviar a tua alma da perdição eterna? Quem vai estar lá? O filho não pode salvar o pai. O pai não pode salvar o filho. Cada um dará conta de si mesmo. E assim a Bíblia fala que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão Jesus. Então, quando Jesus está falando assim, em Mateus capítulo 7, estou aqui com a escritura de Mateus nesta manhã, capítulo 7, Jesus está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe que de fato Jesus, ele fez primeiro a vontade de Deus. Falou assim: Pai, todavia, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, antes seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a vontade de Deus. Muitas pessoas se embebedam. E eu te pergunto, é a vontade de Deus ou é a tua vontade? E se é a tua vontade, ela está te levando para o inferno. Muitas pessoas têm relacionamentos imorais, homem com homem, mulher com mulher, os casais héteros traindo uns aos outros, homem traindo a mulher, mulher traindo o homem, relacionamentos imorais. E eu te pergunto, esta é a vontade de Deus para o homem? Não é a vontade de Deus para o homem. A vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa ser salvo. Essa referência está em 2 Pedro capítulo 3. Vontade de Deus para mim e para você, para toda a raça humana, está aqui na palavra de Deus, que todos conheçam a verdade e sejam livres. Só a verdade nos leva para Deus. Nenhuma mentira nos leva para Deus. Nenhum espírito evoluído pode nos levar para Deus. Nenhum Exu, nem Pombagira, nem santo, ninguém, nem Allan Kardec, nem Chico Xavier. Ninguém pode te levar ao Pai se não for Jesus Cristo. Nenhum outro ensinamento além desse a qual Jesus nos deu pode nos levar a Deus. Só Jesus pode levar o homem para Deus. Glória a Deus. Voltamos para o Senhor com o coração sincero, com o coração quebrantado, arrependido, com o coração voltado para obedecer a Deus e a fazer a vontade do Senhor, sabendo que se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Disse Jesus que o coração, ele nos condena, mas porém, maior é Deus do que o nosso coração. Sabe o que Jesus fala sobre o coração? Do coração procede os furtos e roubos. Do coração procede os adultérios, idolatrias e inimizades. Do coração procede as malícias, invejas e roubos. É do coração que procede todo tipo de sentimento mau e todo tipo de pecado surge do coração. Por isso que a Bíblia fala sobre a necessidade de guardar a entrada e saída da vida, a qual é o coração. Guarde o teu coração para que não seja o coração voltado para a malícia. Guarde o coração para que ele não seja voltado para o adultério, para que o teu coração não seja voltado para a perdição. Guarde o teu coração para Deus, para que o teu coração não seja voltado à bebedice, ao orgulho. Guarde a entrada e saída da vida. Como? Os olhos, os ouvidos, é a entrada e saída do coração, saída da vida. Pelo qual Jesus fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo diante de Deus será bom. Mas se os teus olhos contemplarem o que é mal, todo o teu corpo será mal diante de Deus. Por isso que Jesus ensina a não cobiçar, a não colocar os seus olhos naquilo que de fato vai te levar à malícia. O Evangelho de Jesus nos mostra um caminho. Volte-se para o caminho estreito. O caminho que conduz à vida eterna é estreito.
O caminho que conduz à vida eterna é apertado, não basta acreditar em Deus, mas devemos seguir. Não basta confessar com a boca, mas devemos em nosso coração executar as palavras de Deus. Jesus ele diz assim: pois assim toda árvore boa, ela produz bons frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Glória a Deus. Agora Jesus entra num ponto dos falsos profetas. Agora Jesus desmascara e mostra a face dos falsos profetas. Não são 2, não são 3, não são 10, são centenas de milhares em toda a terra, espalhados em todo o mundo, enganando pessoas, usando o nome de Jesus. Só que Jesus falou sobre isso no Evangelho de Mateus 24, e versículo de número 4: acautelai-vos para que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Tome cuidado para não ser enganado. Leia a Bíblia. Você deve ter uma Bíblia. Pega a Bíblia, leia a Bíblia, busca ao Senhor o entendimento, a compreensão, para que não seja enganado. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. O falso profeta nunca tem aparência de lobo, ele sempre tem aparência de piedade, mas porém ele nega ela em suas obras. Ele sempre tem aparência de ser um homem reto diante de Deus, mas os seus caminhos são tortuosos. São homens adúlteros, são homens avarentos, são homens gananciosos. Usam o nome de Jesus para promover grandes lucros, para promover grandes coisas que trazem proveito somente para si mesmos. Eles não defendem a causa do Evangelho. Eles usam o Evangelho para atrair multidões para si mesmos, mas não levam a mensagem verdadeira que traz o homem para Cristo. A mensagem de Cristo nos leva justamente para o endereço certo. O endereço que Jesus nos dá é o endereço do céu. A palavra de Deus nos dá um caminho, e esse caminho nos leva sempre para Jesus. E Jesus, nós nunca encontramos ele dentro das sinagogas, porque lá eles estão expulsando Jesus a todo momento em que ele abre a boca e fala a verdade. Jesus foi crucificado justamente por dizer a verdade. Ele pregou, de fato, que o reino de Deus era chegado, e foi crucificado por uma cura no sábado. Uma cura no sábado fizeram com que os religiosos crucificassem Jesus Cristo. Os religiosos, eles crucificam Jesus Cristo. Eles levam o escárnio, levam o vitupério. Eles soltam o Barrabás, um ladrão, defendem as causas do engano e crucificam a verdade de Deus, detendo a verdade de Deus em mentira. Só que assim diz a Bíblia, no capítulo 1 de Romanos, que muitos detêm a verdade de Deus em mentira, a justiça de Deus em injustiça. Muitas pessoas detêm a verdade de Deus na mentira. Só que assim Deus diz: ai daquele que chama o certo de errado, e ai daquele que chama o errado de certo, para proclamar o engano, para perturbar a verdade. Jesus fala: ai daquele que chama o certo de errado, ai daquele que chama o errado de certo. E está assim hoje, ainda nesse século presente. As pessoas estão defendendo o que é errado, estão defendendo o que é errado e chamando de certo. Muitas pessoas estão defendendo os princípios de Satanás, dizendo que é bom, dizendo que é certo. Todo pecado gera morte, todo pecado gera condenação. O aborto é um assassinato, e todo abortista é um assassino. E as pessoas, elas dizem que todo ser humano tem que ter o direito de abortar, ou seja, de assassinar.
uma vida, sendo que a Bíblia fala que Deus é o único que tem o poder para trazer a vida ou a morte. O ser humano não tem o poder para tirar uma vida dentro do seu ventre, mas o Satanás, o diabo, defende os seus princípios. Homem com homem, mulher com mulher. Hoje, infelizmente, as leis elas defendem e as pessoas buscam pela lei a defesa disso, mas a palavra de Deus ela não vai dizer que isso é bom. A palavra de Deus vai dizer que isso é um caminho mau, isso é um caminho profano, que te trará então, pois, a condenação. Os princípios de Satanás estão sendo defendidos como certo, mas Deus fala: ai daquele que chama o certo de errado, ai daquele que chama o errado de certo, ai daquele que chama o doce de amargo, e ai daquele que chama o salgado de doce. Jesus vai falar assim então: pelos seus frutos os conhecereis. Quem de fato está em Deus é conhecido pelos seus frutos, e quem não está em Deus também pelos seus frutos é conhecido. Quem de fato é de Deus ouve a palavra de Deus e pratica. João 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve-nos. Mas vós, porém, não ouvis, porque não sois de Deus. Jesus estava dizendo essas palavras aos fariseus. Ouvem, mas não praticam. Ouvem aquilo que lhe convém. Mas quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e a pratica. Não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Não seja ouvinte enganando a si mesmo. Não seja apenas ouvinte, sem praticar a palavra de Deus. Todos estão num caminho de engano, mesmo crendo em Deus. Glória a Deus, porque a Bíblia fala que até os demônios, eles creem em Deus e se estremecem. Tiago capítulo 2 diz: se tu crês que há um só Deus, faz muito bem, porque os demônios também creem em Deus e eles se estremecem. Se o homem crê em Deus, ele faz algo maravilhoso. Não faz nada mais além do que reconhecer aquele que um dia te deu um fôlego de vida. Mas porém a Bíblia fala que até os demônios creem em Deus. Então a questão é: será que se eu ficar aqui só acreditando que Deus existe e fazendo aquilo que eu quero e não a vontade de Deus, será que isso vai trazer algum proveito? Será que se eu acreditar em Deus e eu não executar as vontades de Deus, qual o caminho que isso me levará? Qual o final que isso levará? Certamente acreditar em Deus sem obras é uma fé morta. No livro de Tiago, no capítulo 2, fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, as obras que nós devemos ter é as obras de justiça, as obras de obedecer a Deus, as obras de nos sujeitarmos à vontade de Deus para arrepender dos pecados e para nos tornar a vontade do Senhor. Precisamos estar arrependidos e precisamos buscar de todo o coração. Glória a Deus. Assim está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24. Capítulo 8, versículo 24 de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que escuta a palavra de Deus e pratica, ele está firmado sobre rocha. Nós precisamos estar firmados sobre as rochas de Cristo, as palavras de Cristo. Nós precisamos estar firmados sobre a rocha de Cristo, qual é a sua palavra. Devemos estar com os nossos pés firmados sobre a palavra de Cristo. Devemos estar com nossos caminhos firmados nos caminhos de Cristo, porque a rocha verdadeira é as palavras de Cristo. A verdadeira rocha é a palavra de Deus. Jesus fala que aqueles que ouvem e praticam suas palavras estão firmados sobre rocha. Ouvir e praticar. Aquele que ouve as minhas palavras, disse Jesus Cristo, e as não pratica, eu então compará-lo-ei este homem como um homem imprudente que construiu casa sobre areia sem alicerces.
Glória a Deus. O homem que ouve a palavra de Deus sem praticar ela, não coloca ela em ação e não pratica essas palavras, ele está firmado sobre a areia. Já imaginou uma casa construída em edifícios como esse sobre a areia, sem alicerce? Qual seria o futuro? Qualquer vento derruba uma casa que não está firmado sobre rocha, sobre areia. Assim, aqueles que ouvem e não praticam a palavra de Deus estão firmados sobre areia. Vem os ventos e assopram e essas pessoas caem. Os ventos são o pecado, e o pecado a todo momento é assoprado na mente do homem, fazendo com que ele caia e não permaneça de pé, fazendo com que ele não execute as obras e a vontade do Senhor Deus. E é por isso que muitas pessoas caem em imoralidade, caem em adultérios, caem em bebedice, caem em sensualidade, vivem em orgias, vivem em sentimentos profanos, porque de fato não estão firmados sobre a verdadeira rocha que é Cristo. E a verdadeira rocha que é Cristo é pela palavra de Deus que nós podemos estar firmes. Aleluia! Por isso que a Bíblia fala que os edificadores, construtores, eles rejeitam Cristo. A qual é a pedra de esquina? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou então para eles uma pedra de tropeço. Esta palavra que hoje é rejeitada, ela se torna uma pedra de tropeço no futuro em seu caminho. Porque hoje ela é para construir. Você pega essa palavra como uma pedra e vai construindo, vai levantando paredes e vai ficando grande essas paredes. E essas paredes que são construídas pela palavra de Deus, elas te protegem contra o pecado. Mas quando você rejeita essas palavras, rejeita as palavras de Deus, um dia você vai tropeçar no caminho. Quando você estiver em trevas e não estiver enxergando os seus caminhos, você vai tropeçar nelas. Jesus fala que assim tropeçam muitos em muitas palavras. Muitos tropeçam nas palavras de Deus. E quando o homem cai, a Bíblia fala que só Deus pode levantar. Só Deus que pode levantar o homem. Aquela questão que Jesus fala: se o justo cair 7 vezes, Deus pode o levantar. Deus pode levantar o justo. Quantas vezes ele cair, Senhor Deus pode levantar o homem de qualquer situação que ele estiver. João 8,32 diz, ou melhor, João 8,34 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus veio buscar libertar, veio libertar os cativos do cativeiro. O profeta Isaías fala que Jesus veio colocar em liberdade aqueles que estão em prisões de pecado. Ele veio dar a vista aos cegos. Ele veio libertar os cativos do cativeiro. Todo pecado é um cativeiro. E todo homem que está servindo o pecado, ele está escravo do pecado. Jesus fala: ora, o servo não permanece para sempre, mas o escravo sim. Ou melhor, o escravo não permanece para sempre, mas o servo sim. Aí os fariseus falaram: Senhor, mas nós não somos escravos de ninguém, somos servos de Deus. Jesus fala: ora, aquele que permanece em seus pecados é escravo. Aquele que tem a permanência no seu pecado, ele é escravo. Ou seja, não vai adiantar ficar confessando a vida inteira o mesmo pecado para Deus e achar que Deus vai te salvar na última hora. Você uma hora tem que se livrar desse pecado. Uma hora você tem que refrear de uma vez por todas e lançar no mar do esquecimento e não praticar mais as obras do pecado. Você não pode ficar adulterando a vida inteira e achar que Deus vai te salvar. Você não pode ficar se embebedando a vida inteira, indo para a missa, confessar o pecado, achando que Deus vai te salvar. Você não pode viver como um imoral, como um sodomita, como um efeminado, e pedindo perdão para Deus e executando as mesmas obras, achando que Deus vai te salvar. Há um Provérbios que fala sobre isso. Um Provérbios 28, versículo 13. Vai dizer em Provérbios 28, versículo 13: aqueles que encobrem os seus pecados não hão de prosperar, mas aqueles que os confessam e deixam alcançam misericórdia. Tem muitas pessoas que até pregando a palavra de Deus estão, mas estão em pornografias, estão em adultérios, estão vivendo em enganos, estão vivendo debaixo do jugo desigual de Satanás, estão escravos do maligno.
Mas Jesus fala que se o homem não arrepender, Deus afiará, então a tua espada, teu arco está aparelhado. Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: se vós de igual modo então não arrependerdes, certamente perecerão de igual forma. Da mesma forma que muitos têm perecido no tempo passado, no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé, nos tempos antigos, assim muitos estão perecendo, porque não querem arrepender-se, não querem que suas obras más sejam ordenadas. Ordene as suas obras más, não deixe as suas obras más, seus pecados te guiarem em seus caminhos, não deixe os seus sentimentos imorais te guiar a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Não deixe o seu coração te guiar, porque o teu coração não pode te guiar para fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala no livro de Jeremias, o profeta, que o coração do homem é enganoso, mais enganoso é do que todas as coisas nesta vida. Aleluia, a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso o coração do homem mais do que todas as coisas nessa vida. Sabe de que maneira que o teu coração te engana? Teu coração te engana quando você diz: ah, Deus não olha para essas coisas. O teu coração te engana quando você diz: ah, Deus não importa com essas coisas. O teu coração te engana quando você diz: Deus só quer o coração. Aí você olha para o coração: malícia, o homem adulterando sua mente, sua consciência, cobiçando. Aí você vê que o teu coração te condena, o coração cheio de orgulho, cheio de soberba, coração cheio de engano, coração cheio de mentira. Aí você pode perceber que o coração não é bom. Aí você entende que o diabo ele está te enganando, porque o teu coração não é bom, e você diz que Deus só quer o coração. Não deixe o teu coração te enganar. O teu coração vai te guiar sempre para o caminho do prazer que leva ao pecado. O pecado tem prazeres que custam muito caro. Todo pecado, ele gera morte. Todo pecado gera um salário a ser recebido. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 7, versículo 23. O salário do pecado é a morte. É só morrer e acabou. Está lá em Apocalipse 20, versículo final. A saber, o lago de fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Então esse é o salário do pecado. Lago de fogo e enxofre. Esta recompensa para o sodomismo. Lago de fogo e enxofre é a recompensa para a bebedice, a embriaguez, os entorpecentes. A embriaguez te rouba a atenção genuína da presença de Deus. Não devemos estar dispersos, devemos arrepender, estarmos com os olhos atentos em Jesus Cristo e nos seus sinais. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais um belo dia o Senhor Deus nos concedeu. E a Bíblia fala que grandes são as misericórdias de Deus, e ela se renova a cada manhã, a cada dia. E a causa de não sermos consumidos vivos é por causa da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Nós estamos de pé e o Senhor Deus nos sustentou sendo homens pecadores, tendo praticado tantas coisas más. Então nós devemos realmente arrepender e voltarmos para Deus, porque um dia isso vai chegar ao seu fim. Um dia essa misericórdia ela acaba. Um dia na sepultura essa misericórdia ela vai cessar. Eclesiastes capítulo 9 diz: tudo quanto te vier até a tua mão podendo fazer, faça enquanto há tempo, porque na sepultura, aonde tu vai, não tem mais obras, não tem mais indústria, não tem mais ciência. Ou seja, na sepultura não tem mais o que possa fazer.
não tem recursos para te salvar após a morte, não tem como arrepender-se, não tem como se voltar para Deus. Após a morte não tem homem que possa salvar um ao outro, não tem missa de sétimo dia que possa te livrar do inferno após a morte, não tem recursos para resgatar a tua alma. Por isso que a Bíblia diz para fazer tudo que está agora ao teu alcance. Se agora você pode se arrepender, se arrependa. Se agora você pode de fato voltar-se para Deus, se volte. Se agora você pode endireitar os caminhos diante de Deus, endireita. Se agora você pode reconhecer o sacrifício de Jesus, arrependa-se e reconheça Jesus, porque Ele vem brevemente como justo juiz. Ele vem, e o seu tempo está próximo. Está escrito na palavra do Senhor também, mais ainda, a palavra do Senhor vai dizer assim, Mateus, capítulo de número 8, a referência, versículo de número 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. A árvore somos nós. É claro que Jesus está falando da árvore como sendo pessoas. É claro que Jesus está falando da árvore como sendo homens. Nós somos as árvores diante de Cristo. E a árvore tem que produzir bons frutos diante de Jesus. Toda árvore boa produz bom fruto. Você já se imaginou se tem produzido bons frutos para Deus? Os bons frutos para Deus não são obras humanas. Qualquer pessoa má pode fazer boas obras. Qualquer homem que tiver muito dinheiro, mesmo sendo um traficante, um assassino, ele consegue fazer boas obras, sim ou não? O homem, ele consegue fazer coisas boas se ele de fato ele tem de recurso. Mas Jesus fala, como que vocês podem fazer coisas boas sendo homens de coração mau diante de Deus? Como vocês podem falar coisas boas tendo um coração mau diante de Deus? Quantas pessoas que têm um coração mau diante de Deus e fazem coisas boas, de fato não são as coisas boas que o homem faz que o levam para Deus ou para a salvação. O homem pode ser salvo arrependendo-se. E hoje é o dia de voltar-se para Deus e arrepender-se. Hoje é o dia de se voltar para Deus, de arrepender-se verdadeiramente. Hoje é o dia de se arrepender verdadeiramente. Produzam bons frutos para Deus. Está escrito assim em Mateus capítulo 3. Produzam bons frutos para Deus. E não presumais de vós mesmos os vossos caminhos, mas arrependam-se. Porque eu digo, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortado pela raiz e lançado no fogo. Eis que Jesus já tem dito, eis que Jesus já tem alertado. Busca a salvação, busca entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que encontram esse caminho. Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Aleluias. As misericórdias do Senhor têm nos sustentado. As misericórdias do Senhor têm sido grandes. Grandes têm sido as misericórdias de Deus. E Deus tem ordenado o homem a se arrepender. Deus tem determinado ao homem a se arrepender. Deus anuncia ao homem o arrependimento. Glória a Deus. Pois a palavra de Deus nesta manhã está sendo pregada. Esse lugar se tornou um púlpito da palavra de Deus. Esse lugar se tornou um altar para honrar a Deus. Esse lugar se tornou o verdadeiro púlpito nesta manhã para anunciar a palavra de Deus. Jesus de fato ele ordena que seja pregado o evangelho em todos os lugares, a tempo e fora de tempo. E é por isso que nesta manhã esse lugar se tornou um púlpito da palavra de Deus, porque Jesus manda pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Está escrito na carta de Timóteo, capítulo 3, que pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, inste, exorta, repreenda, corrija e redaguarda,
porque tempos chegarão em que não darão ouvidos à sã doutrina, mas tendo comichão nos vossos ouvidos, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então Jesus diz que o Evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Ou seja, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, redaguarda, porque tempos chegarão que não vão dar ouvidos a essa doutrina. Esse tempo chegou. Muitos não querem ouvir a verdade, querem ouvir oba-oba. Que Deus vai te abençoar, todos querem ouvir. Que Deus vai abrir uma porta, todos querem ouvir. Que Deus vai te dar uma chave na mão, que Deus vai te dar um papel, você vai assinar, você vai receber um valor X ou Y. Todos querem de fato ouvir fábulas, engano. Mas Jesus, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Não dê ouvidos aos espíritos enganadores. Deixe de ouvir as fábulas, deixe de ouvir falsas promessas. A única promessa que o Evangelho de Jesus tem para nós é a promessa da salvação. E a maior riqueza e única riqueza que Jesus propõe para cada um de nós é a riqueza da salvação. A riqueza da salvação, Jesus, ele nos prometeu. Jesus não prometeu que você vai ter do bom e do melhor da terra e que você certamente não vai mais padecer aflições. Não, Jesus falou, sabendo que todo aquele que quiser caminhar piamente e sobriamente em Jesus Cristo padecerá e sofrerá grandes aflições. Jesus não falou que essas coisas não fariam mais parte da nossa vida, mas Jesus falou: eu estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não prometeu que nós seríamos ricos e prósperos e que não teríamos mais necessidade ou dificuldade, mas Ele prometeu que estaria conosco por todos os dias da nossa vida, até a fundação dos séculos. Houve a promessa de Jesus. Jesus tem uma salvação para nos dar. Os falsos profetas só fazem promessas. É que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, e que Deus vai prosperar. Só promessas vazias e mentirosas. Mas a Bíblia falou isso em Timóteo, na carta de Timóteo, capítulo 4, que muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo a sua própria consciência cauterizada. Muitos estão com a sua própria consciência cauterizada diante de Deus. Muitos estão com a sua consciência diante de Deus cauterizada, porque fizeram lavagem cerebral. Lavagem cerebral é fácil. A pessoa ouve a mesma mentira muitas vezes e a verdade sai do coração dela. A pessoa ouve a mesma coisa, aquelas palavras mentirosas, e o seu coração se enche com aquelas palavras e toda a verdade ela vai embora. É simples, não é difícil. O povo não lê a Bíblia, não faz questão de conhecer a verdade. Aí vem alguém prometendo riquezas, prometendo bênçãos e prosperidade, e o povo se esvazia de Deus e se enche de ganância e se enche de sentimentos que não levam para Deus. Mas até quando? Até quando o povo vai ficar se enchendo de falsas promessas, enchendo o seu coração com falsas promessas, enchendo o seu coração com aquilo que não te leva para Deus? Até quando os homens não se arrependerão? Até quando o mundo não buscará a salvação e continuará apenas se deleitando para o seu próprio pecado? Arrependam-se, tornem-se para Deus. Hoje é o dia de arrepender-se. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Arrependam-se e convertam-se ao Senhor. Torne-se para Deus, torne-se para o Senhor com o coração arrependido, com o coração quebrantado, com o coração voltado para a vontade de Deus. Quem herdará o reino de Deus, disse Jesus, os de corações limpos,
Os de corações limpos, esses herdarão o reino de Deus, disse Jesus. Aleluia, por isso que Jesus fala, se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Se não nascer de novo e não se tornar como um dos pequeninos, não pode ver o reino de Deus. Quem herdará o reino de Deus? Mateus capítulo 7, Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade de Deus, esses herdarão o reino dos céus. É somente fazendo a vontade do Pai para o homem alcançar os céus. Só fazendo a vontade de Deus para o homem alcançar a salvação. E nesta manhã eu te pergunto, de quem você tem feito a vontade? Você tem feito a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Você tem feito a sua própria vontade ou a vontade de Deus? A única forma de herdar o reino de Deus é fazendo a vontade do Senhor. A única forma de alcançar o céu é fazendo a vontade do Senhor. Não é se tornando evangélico para alcançar a salvação. Não é se tornando espírita, candomblessista, católico, enfim, infinidade de religiões existem. Mas é só através de Jesus Cristo o homem pode alcançar a salvação. Fazendo a vontade de Deus é a única forma de alcançar a salvação. É a vontade de Deus o homem viver. O homem adulterando não é a vontade de Deus. É a vontade de Deus o homem viver segundo seus caminhos imorais, não é. É a vontade de Deus o homem ser malicioso, viver na mentira e se embebedando, não é. A vontade de Satanás. A vontade de Deus é que o homem se arrependa, conhecendo a verdade e possa ser salvo. Arrependam-se, moradores de Goiânia, arrependam-se, moradores da terra. Jesus Cristo, Ele está às portas, o dia está se aproximando. Aleluia, glórias ao Senhor Deus que nos tem dado a sua misericórdia, mas um dia essa misericórdia ela vai acabar. Um dia essa misericórdia ela vai esgotar. Busca ao Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Busca ao Senhor enquanto se pode encontrar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Nesta manhã está sendo pregada a palavra em nome de Jesus Cristo. Em nome de nenhuma instituição, é em nome de Jesus. Qual que é a igreja? A igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um corpo formado por pessoas. A igreja de Jesus, o que define a igreja de Jesus não é CNPJ, não é placa. O que define a igreja de Jesus é quando são pessoas que estão em Jesus Cristo de verdade. Essas pessoas são a igreja de Jesus. Essas pessoas se tornam a igreja de Jesus quando elas têm comunhão com Jesus, quando elas se assentam na mesa de Cristo, são a igreja de Jesus. Mas há igrejas de Satanás espalhadas por todo lugar nessa terra e está crescendo a cada dia mais. Igrejas que exploram o povo de forma financeira, igrejas que enganam o povo com falsas promessas, igrejas que fazem do povo escravo para arrancar o seu dinheiro, igrejas que ensinam o caminho da mentira, um caminho profano. Mas a igreja verdadeira de Jesus, ela é um povo que não se corrompeu, um povo zeloso de boas obras. É esses que Jesus vai vir buscar, um povo zeloso de boas obras, que não se corrompeu, que não se dobrou a mamon, que não deixou de adorar a Deus, que não se entregou, não se vendeu por dinheiro, que não se vendeu por algumas moedas como Judas. Mas a igreja de Satanás, ela se vende. Ai, Deus vai te dar isso e aquilo. E não percebe que estão se vendendo, estão entregando Jesus como Judas. Ai, que Deus pede valor X e Ele vai te dar um valor Y. Deus está pedindo agora 10 pessoas com 100 reais, falsos profetas, ladrões, mercenários. Jesus fala, não vá após eles. Por isso Jesus diz que a igreja de Jesus, contra ela as portas do inferno não prevalecerá. Glória a Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de lobos, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esta é a palavra que Jesus alertou. Esta é a palavra que Jesus nos anunciou. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Busque o reino de Deus enquanto se pode achar ainda hoje.
Não busque uma mesa de cerveja de embriaguez aonde você vai se embriagar. Busque ao Senhor. Não busque um quarto de adultério, aonde você vai fornicar. Após a morte vem a sua condenação, homem. Após a morte vem a tua condenação. Por isso Jesus manda que se arrependam. Por isso Jesus diz: arrependam-se, convertam-se, para que não venham perecer de igual modo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Muitas pessoas estão buscando prazeres momentâneos, mas todo pecado traz o seu preço. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deixe os entorpecentes, as drogas estão levando muitas pessoas para o inferno. Mais do que as drogas levando pessoas para o inferno, é a embriaguez que hoje as pessoas estão cultivando em seu coração, em sua casa. Estão chamando de certo aquilo que Deus está chamando de errado. Arrependam-se, deixem os seus maus caminhos. Deixe todo ímpio o seu caminho malicioso. Deixe todo mentiroso o seu caminho mau. Deixe todo orgulhoso o seu caminho mau. Torne-se para o Senhor. Jesus fala em Mateus 11:29: aprendei de mim que eu sou manso e humilde, então vocês encontrarão